Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo eu vou mostrar, não é a nova grade ainda, mas o resultado oficial das loterias caixas que acabou de sair. Vamos saber nesse vídeo se houve ou não ganhador. Vamos mostrar também a grade finalizada, né? E qual o valor da próxima loteca 1223. Então, sem enrolação, já indo aqui pro lado, né? Lado esquerdo são os meus últimos palpites. Gravei um vídeo ontem com o resultado. E no momento que eu tava gravando esse vídeo, o jogo do Girona tava no final. E o Girona, hein, conseguiu segurar o Real Madrid. Eu fui seco no Real Madrid, mas Real Madrid saiu perdendo e só conseguiu empatar no segundo tempo. Deu muita pressão, o Mbappé perdeu o gol no finalzinho, mas não virou esse jogo, hein. Aqui do lado direito é o resultado oficial, né, das partidas. Não houve alteração, não teve sorteio. O que a gente pode ver é que os times visitantes se deram melhor, né, em cima dos mandantes. Tirando o jogo do Palmeiras e Flamengo, né, que era campo neutro, mas a coluna 2 aí dominando. 7 coluna 2, 4 colunas do meio e apenas 3 coluna 1. Desses primeiros jogos aqui, o jogo 3, o Tottenham e o Fulham, brincadeira o Tottenham, hein? Tomou 2 gols em 10 minutos, um com falha do goleiro. Como eu disse no vídeo anterior, né, você faz toda aquela análise, né? A gente sabe que a falha acontece, mas se não tem essa falha aí, eu acho que seria muito difícil o Fulham vencer, mas é futebol, né? Jogo do Ceará e Cruzeiro. O Ceará também conseguiu segurar o Cruzeiro. Ficaram no empate em 1-1. Crystal Palace e Manchester United, hein? O Crystal Palace até saiu vencendo. Eu fui seco no Crystal Palace. Mas nesse jogo aqui, hein? O goleirão também deu uma ajudada aí para o Manchester United. Tomou uns gols que o goleiro profissional não toma, né? Mas é aquela coisa, né? Futebol. Jogo da Real Sociedade e Villarreal era uma partida muito complicada. Jogo equilibrado. Aston Villa e os Wolves. Aqui o Aston Villa venceu, mas venceu também apenas por um gol. Aqui, se os Wolves conseguem um empate ou vitória, seria uma zebraça, né? Nottingham Forest e Brighton. Aqui eu fui seco no Brighton, apesar do Nottingham Forest estar jogando em casa, tá vindo de boas vitórias. Acreditei nos números e também no bom time que é o Brighton. O Brighton venceu, né, por 2-0. West Ham e Liverpool. Aqui se tornava um jogo difícil, né, porque o Liverpool tá numa fase que tá difícil de confiar, né. Mesmo assim, eu ainda fui de Liverpool, porque o West Ham também não tá com números excelentes, né. E ainda para ajudar, né, o Paquetá foi expulso no final do jogo. Aí ficou mais tranquilo esse palpite. Corinthians e Botafogo, hein? Coloquei um duplo aqui. O Corinthians até saiu na frente. Tomou a virada, né? Com um golaço de voleio. Botafogo não conseguiu segurar esses 2-1, né? E depois de uma bela jogada do Vitinho, o Corinthians empatou com o Gustavo Henrique. Acabou dando o único resultado que não servia aqui pra mim. No jogo 11, Sevilha e Real Betis. Assim como o jogo da Real Sociedade e Villarreal era uma partida equilibrada, o Real Betis, mesmo sem o Antony, né, conseguiu vencer o Sevilha aí fora de casa. Resultado bem importante, né, para o Real Betis. Acabei indo seco aqui porque acreditei que o Sevilha ia conseguir segurar um pouco mais. Chelsea e Arsenal, hein? Mais um duplo que eu joguei aqui e acabou dando o único resultado que não servia, né? O Chelsea teve um jogador expulso, o Caicedo, estragou todo o jogo do Chelsea, mas o Chelsea continuou jogando bem, saiu na frente. Era o resultado que estava batendo aqui para mim, mas o Arsenal foi e empatou essa partida. E mesmo com um jogador a mais, não conseguiu fazer o segundo gol. O Chelsea mal parecia, né, que estava com um jogador a menos e conseguiu segurar esse placar aí até o final, né? Jogo do Fortaleza e Atlético Mineiro, placar magro, apertado. Foi aquela coisa, né? Imaginei que o Fortaleza ia atacar muito, mas que o Atlético Mineiro ia conseguir se defender bem, né? O goleiro Everson aí vinha fazendo boas defesas, mas depois da troca de passes ali do Fortaleza, que golaço que foi, hein? Toque de letra dentro da área e saiu o primeiro gol do Fortaleza. O Atlético Mineiro até tentou, mas não conseguiu. No final, né, teve uma confusão ali entre os jogadores, mas acabou dando Fortaleza. E o jogo 14, né, Real Madrid, que deu uma decepcionada aqui pra gente, né? E olha que era o time titular, hein? Não era misto não, hein? E agora, hein? Será que houve ganhador? Será que alguém conseguiu acertar essa grade? Ou esse prêmio acumulou? Vou mostrar para vocês agora o resultado oficial das loterias caixa. Como vocês podem ver, 14 acertos, não houve acertador. Realmente, né, pela sequência que foi essa grade,
nos resultados ficou muito difícil de acertar, principalmente o Real Madrid ali não vencendo, aposto que derrubou muitos bolões e 13 acertos, uma aposta ganhadora. Olha o valor do prêmio, R$ 148.230,28. Parabéns para quem conseguiu chegar nesses 13 pontos. Não estava fácil. Como é 13 acertos, a gente não consegue ver, né, como é que a pessoa jogou, da onde que ela é, se é bolão, se é aposta simples, porque no detalhamento só mostra os 14 acertos. Mas eu fiquei muito curioso para saber qual foi o jogo que tirou os 14 pontos dessa aposta, viu? Eu tô chutando aí que deve ter sido o Real Madrid, viu? Porque olhando essa grade aqui, os outros confrontos eram muito equilibrados, né? E poderia dar qualquer coisa. Então acredito que o Real Madrid aqui, essa aposta deve ter ido seca no Real também. E o Real, né, acabou empatando, né, com um time que tá lá na zona de rebaixamento. Bom, e pra gente que não acertou na loteca 1222, vamos dar uma olhada agora no valor do prêmio da loteca 1223, já que ela acumulou, né, esse prêmio. E o valor da premiação ficou assim, ó, R$2 milhões, hein? As apostas podem ser feitas até o dia 6, né, de dezembro. Um ótimo prêmio. A gente viu ali que a pessoa que conseguiu chegar nos 13 acertos, né, conseguiu os R$148 mil, né? Então tem que ter sorte também de chegar, nem que for, né, nos 13 pontos, porque dá um bom prêmio. E agora que o prêmio é de R$2 milhões, dá para dar uma bela ajeitada na vida, hein? Bom, pessoal, é isso. Como eu disse, a grade da loteca 1223 ainda não saiu. Assim que ela sair, eu vou subir um novo vídeo mostrando, né, os primeiros confrontos, dar aquela primeira olhada, né, para depois preparar, né, o primeiro vídeo com 5 duplos, aquelas informações atualizadas, né, para a gente conhecer melhor os confrontos da grade. Quero saber de vocês, como é que vocês foram nos palpites de vocês. Vou dar uma corrida lá para responder todo mundo nos comentários, para dar aquele apoio, né, fortalecer o canal. Peço que curtam esse vídeo, se for possível compartilhe, não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito, ative as notificações porque assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeos novos. E é isso, partir para cima agora dessa loteca 1223, prêmio de R$2 milhões. Desejo a todo mundo aí um bom começo de semana e até daqui a pouco no próximo vídeo. Fui!